Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa madrugada para a turma da madrugada. Eu sou Eduardo Machado, educador, escritor, palestrante e narrador de acontecências aqui na página contemamor.amai-vos. Estou aqui toda segunda-feira ao vivo às 19 horas, falando sobre temas ligados a direitos humanos, educação e espiritualidade. Essa semana eu quero comentar um triste episódio que aconteceu aqui em Belo Horizonte. A morte do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, assassinado por um detento que não retornou após a chamada saidinha de fim de ano. Isso reacendeu as discussões sobre o fim do benefício aos presos em dimensão nacional. O cidadão comum pouco sabe da realidade prisional do Brasil, a não ser aquilo que lhe é informado pelos Datenas e Siqueiras da vida e da mídia. Daí que reage quase sempre com o fígado e os intestinos, raramente com o cérebro, muito menos com o coração. Só para você ter uma ideia, em junho de 2023, havia oficialmente 834.874 presos no Brasil. Desses, 640.794 em celas físicas, em presídios, em delegacias, e 190.080 em prisão domiciliar. É a terceira população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem 1.700.000 presos, e para a China, com 1.690.000 presos. Se nós considerarmos o percentual de presos em relação ao número de habitantes de cada um desses países, nós ficamos com o primeiro lugar, o que joga por terra aquele discurso de que no Brasil ninguém é preso. Aqui prende-se muito, principalmente pretos, 68,2%, e jovens, 43,1%. Dos mais de 800.000 prisioneiros, 56.903 tiveram direito ao benefício da tal saidinha no último Natal. Isso em 17 estados e no Distrito Federal. Desse total, 54.200, ou 95,2%, voltaram ao sistema após encerrado o prazo legal. Em Minas Gerais, em dezembro agora de 2023, a saída temporária beneficiou mais de 4.000 presidiários. 4.118 não retornaram. Ou seja, 2,95% não cumpriram o determinado pela lei. 97,05% sim, voltaram ao final da tal da saidinha. Eu sei que é inadequado, é difícil e complicado ficar falando em percentuais e estatísticas quando o pano de fundo é a morte de alguém. Para a família do sargento Roger, a perda é de 100%. É total e irreversível. O sentimento de tristeza, de revolta é compreensível e até justificável. Mas justamente esse sentimento, quando é explorado, manipulado e ampliado, inclusive porque nós estamos em ano eleitoral, faz com que parlamentares das chamadas bancadas da bala se movimentem para desenterrar propostas que levariam à extinção do benefício com amplo apoio da mídia, da grande mídia e do chamado cidadão comum, aquele que prega que bandido bom é bandido morto, ou no mínimo enjaulado. Isso, muito mal comparando, me lembra o professor que deixava a turma inteira sem recreio por não conseguir identificar quem foi o aluno que jogou uma bolinha de papel na sua cabeça quando ele escrevia no quadro. É difícil pedir serenidade e equilíbrio nesse terreno marcado por tanta passionalidade, onde se usa sem nenhum poder os ódios, preconceitos e ignorâncias estocados no Neandertal que habita ainda em cada um de nós. Nos primórdios da nossa construção humana, quando descemos das árvores e ficamos de pé, o que prevalecia era o poder do TACAP, a lei do mais forte. Evoluímos de bando para família, de família para tribo, de tribo para povo, de povo para país, de país para nação.
Avançamos nosso processo civilizacional e criamos sistemas que tiravam o poder de retaliação e punição das mãos dos indivíduos e o transferiam para um colegiado, substituindo, ou pelo menos tentando substituir, a vingança pela justiça. A conhecida lei do talião foi o primeiro passo nessa direção ao estabelecer a equivalência entre o dano e a pena, olho por olho, dente por dente. Se você me ofende o olho, eu não posso te cortar a cabeça. Hoje, o símbolo máximo desse avanço é o tribunal do júri, uma vez que civilizados percebemos que é perigoso e ineficaz deixar a decisão de punir um ofensor diretamente nas mãos daquele que foi ofendido, num processo em que violência pode gerar mais e mais violência. Casos e episódios de pessoas que são linchadas são exemplos claros disso. Quando prevalecem os extremos, nós estamos diante de uma situação de perigo para as instituições democráticas e para a própria sociedade. Por isso, nas próximas lives, eu vou convidar vocês a uma reflexão sobre esse tema tão difícil, tão delicado. Não são teorias acadêmicas, são experiências que eu vivi em contato com essa realidade, a vida na cadeia. Eu tive, ao longo da minha experiência de vida, uma relação com esse mundo marginal. Ele sempre existiu perto de mim, até de forma literal. Na margem do quintal da minha casa, o muro dos fundos, era a parede dos primeiros barracos da favela da Pedreira Prado Lopes, uma das maiores e mais antigas de Belo Horizonte. No campinho, onde disputavam os animadas peladas, esses dois mundos se encontravam. Nosso time de primos e irmãos, o Raposinha, tinha um uniforme novinho, comprado pelo tio Iraci na loja Ranieri, da rua Caetés. E o time do Morro, o Palmeirinhas, usava camisas que em algum dia tinham sido verdes. Mas quando a bola rolava, como dizia Nelson Rodrigues, a mais rele pelada torna-se um épico. Eu cresci convivendo com essa realidade de fronteiras que se tocavam, se cruzavam, se misturavam. Eu vi a Pedreira Prado Lopes se tornar um aglomerado onde viviam trabalhadores, na sua imensa maioria, e tudo mudar quando chegaram os traficantes. Eu vi colegas do outro lado do muro que jogavam bola comigo perderem a liberdade, perderem a vida no moedor de carne humana do tráfico. Na primeira metade dos anos 1970, eu participava do grupo de jovens da paróquia da Lagoinha, um bairro aqui de Belo Horizonte. Um dia apareceu por lá um padre, o cônego Pedro Terra, para nos falar do trabalho que fazia como capelão na penitenciária agrícola de Neves, que ficava no município de mesmo nome, na Grande BH. Eu não sabia nada de pastoral carcerária, ouvia atento, curioso. Ao final, ele lançou um convite. Algum de vocês gostaria de ir lá conhecer essa realidade comigo no próximo domingo? Eu e mais alguns do grupo logo nos dispusemos a fazer tal experiência. E no domingo seguinte, bem cedinho, lá fomos nós de Kombi com o cônego Terra, que naqueles tempos era uma grande viagem. Ao nos aproximarmos, antes mesmo que pudéssemos vislumbrar os altos muros da penitenciária, passamos por plantações onde muitos homens de uniforme caqui trabalhavam. O cônego Terra explicou, são detentos. Cada dia de trabalho reduz 2 dias na pena. Nenhum deles tinha uma bola de ferro presa aos pés, como a gente se acostumou a ver em filmes americanos antigos. Havia guardas, sim, poucos, mas sem a exibição ostensiva de armas ou qualquer outro traço de intimidação. Era um sistema carcerário modelo, onde havia a possibilidade de aprender um ofício ou trabalhar o que já se sabia, preparando-se para uma possível e desejável reintegração social. Ali o ditado, o trabalho dignifica o homem, mais que verdadeiro, era o resgate da esperança de uma vida nova. Em frente ao prédio principal, entramos por um grande portão, dando numa construção enorme, com alas para celas, setor administrativo, refeitórios, oficinas, salas de aula e uma capela. No centro daquele quadrado imenso, um pátio com um campo de futebol, quadras, e nas laterais, longas mesas e bancos de cimento,
onde os internos recebiam e conversavam com as visitas. Era domingo, era dia delas. O pátio parecia uma feira. Um burburinho de gente, a maioria mulheres, muitas crianças, risos, conselhos, abraços, lágrimas silenciosas. Perguntei ao Cônego Terra: estão todos aqui? Não, tem o pessoal que fica na tranca. Tranca? Sim, no castigo. Mais tarde eu entendi. Os presos envolvidos em brigas, infrações disciplinares, iam parar na temida solitária. Mesmo assim, não sentia ali um clima de ameaça ou perigo. Circulávamos livremente, conversando com um, conversando com o outro. Até encontrei alguns dos meus antigos vizinhos que me cumprimentaram com intimidade e alegria, chamando-me pelo apelido daqueles tempos, Gurã. Isso é outra história. Para espanto do Cônego e dos meus colegas do grupo de jovens. Em dado momento, encontrei um desses detentos, isolado, sozinho, tecendo um cesto de vime. Era um dos companheiros daquelas peladas do campinho. Bom dia, Pepeta, tudo bem? Logo me dei conta da pergunta indevida: como estar tudo bem numa cadeia? Mas ele sorriu e respondeu: tudo como Deus quer. Conversamos. Seu nome de pia era José Vicente, e naquele domingo não recebera visitas. A família nem sempre podia ir até Neves, distância, o ônibus caro. Tudo como Deus quer, repetiu Zé Vicente ao final de cada frase. Às 11 horas, o sistema de alto-falantes avisou que haveria uma missa que começaria em 10 minutos e todos estavam convidados. Despedi-me do Pepeta e me dirigi ao pequeno galpão que funcionava como capela. O Cônego Terra e os outros membros do grupo já estavam lá recebendo os que chegavam. O espaço reduzido logo ficou cheio, mas a maioria continuou lá fora, no pátio, conversando com os familiares. O Cônego Terra deu início à celebração. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E nós respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos reuniu no amor de Cristo. Cristo, se não me engano, foi aquele que disse: eu estava preso e me visitastes. Nunca aquela frase soou tão verdadeira no meu coração. Em tempo, a família do sargento Roger doou seus órgãos para múltiplos transplantes. Na semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto. Uma boa semana para todos e a gente se encontra segunda que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer.